pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre só pra você, aqui é claro, na sua melhor frequência, muito bom que a gente possa estar juntos por aqui nesta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Sempre é tempo de refletir, ainda mais depois da Páscoa, né? Páscoa é renascimento, Páscoa é reflexão. E hoje a ideia é refletir um pouquinho a respeito daquilo que envolve as nossas vidas. E claro, estamos num momento completo, totalmente diferente de tudo aquilo que poderíamos imaginar estar vivendo. Mas é interessante porque o futebol para em algumas cidades e alguns estados aqui da federação, continua em outros. A CBF continua com a firme proposta de fazer com que as suas competições sejam disputadas, continua com a firme decisão de que o Campeonato Brasileiro vai realmente começar em maio, continua com a firme disposição de que a Copa do Brasil não vai ser paralisada e até aqui ela tem mantido o pé firme nestas suas posições. Bom, mas independentemente disso, a gente tem futebol sendo disputado em boa parte do planeta. Na Europa não é diferente. O futebol está sendo disputado nos mais importantes centros europeus, como é o caso, por exemplo, da La Liga na Espanha, como é o caso da Premier League na Inglaterra e como é o caso também do Campeonato Francês de Futebol. Mas ontem tivemos de novo uma atuação daquelas que deixa a desejar, não só por parte do Paris Saint-Germain como um todo, mas principalmente e especificamente em relação ao jogador Neymar. Bom, é claro que tudo aquilo que envolve o Neymar chama mais atenção. E todo mundo sabe que eu tô muito longe de ser politicamente correto, que eu tô muito longe de ser hipócrita, que eu não fico aqui falando aquilo que a maioria fala só por falar e que eu tenho as minhas posições. Eu já disse aqui que é muito fácil julgar, é muito fácil atirar a primeira pedra. Mas é claro que o Neymar está numa posição muito mais importante do que a posição de apenas e tão somente ser referência para o Paris Saint-Germain. O Neymar é referência para o futebol mundial e para nós ele é referência na seleção brasileira. Mais até do que eu gostaria. Mas é fato que o técnico Tite, por mais que ele tente desviar a atenção, ele é Neymar dependente, para o bem ou para o mal. O fato é que esta dependência ela existe e é inegável. Eu já disse aqui que para você conquistar uma Copa do Mundo, você precisa ter coletivo, é verdade, mas você precisa ter pelo menos dois diferentes. No mínimo dois diferentes. Veja por que o time do Flamengo é disparado o melhor elenco da América do Sul, porque tem pelo menos 4 diferentes. E numa Copa do Mundo, por mais coletivo que você seja, por mais competente que o seu treinador seja, por melhor treinado e unido e integrado seja o seu elenco, se você não tiver diferentes, vai ser difícil chegar. Porque a Copa do Mundo não é nem mata-mata, é só mata. Você depende de maneira preponderante daquele diferente, aquele que pode romper barreiras, aquele que pode chegar no momento mais decisivo de uma quartas de final, onde a sua equipe está perdendo, ir lá e fazer aquele gol que é o diferente, aquele gol que vai dar a garantia de que você avançará à semifinal da competição. E o Neymar é esse diferente. O Tite sabe muito bem do que eu estou falando, mas eu entendo que este é um diferente preocupante, principalmente quando você tem um jogador que na partida contra a equipe do Lille acaba sendo expulso por tomar o segundo cartão amarelo, acaba brigando na descida do túnel, na descida para os vestiários, e esta briga pode custar não só uma partida que seria a suspensão automática e natural que ele cumpriria, mas 3 jogos de suspensão para o Neymar. Isso não significa que ele não vai jogar contra o Bayern de Munique. Claro que vai. Isso não significa que o PSG não possa superar o Bayern de Munique na Champions. Pode, mas significa que o PSG, que tem disparado o maior orçamento do futebol francês, nesta temporada não está nadando de braçada. Por quê? Porque o Neymar está deixando a desejar, porque o Mbappé não está chamando para ele a responsabilidade no francês. Chama na Champions, mas não chama no Campeonato Francês. Então, mesmo diante de um orçamento infinitamente maior do que o Lille, mesmo diante de um orçamento infinitamente maior do que o time do Lyon, lá no sul da França, infelizmente, a equipe do PSG não consegue alavancar uma classificação geral do campeonato que lhe garantiria até uma tranquilidade. Nesta temporada, as coisas até aqui estão sendo diferentes. Mas no que diz respeito à seleção brasileira, que na minha opinião
e para nós é o que mais importa, eu estou incomodado com esta mesmice do Neymar. Eu não estou aqui, de novo, repito, para ficar tirando pedra, para ficar dizendo que o Neymar é fraco, o Neymar é moleque. Não, nada disso. Isso é idiotice querer alavancar para cima de um cara que é genial, para cima de um cara que, sim, é muito importante. A minha questão é: até que ponto a Neymar dependência na seleção brasileira pode ser prejudicial num momento delicado de eliminação, num momento delicado em que você, como seleção brasileira, está disputando uma semifinal, você, como seleção brasileira, está disputando uma partida de quartas de final. Aí, ele que não é mais garoto, mas ainda tem cabeça de garoto, vai e comete um erro irresponsável e coloca a seleção brasileira e 220 milhões de brasileiros ali no cavalete, por irresponsabilidade. Aí sim me toca, aí sim me chama a atenção. Então, toda esta questão relevante em relação às molecagens do Neymar, na minha opinião, dizem respeito àquilo que pode vir a acontecer com o Neymar na seleção brasileira e com a administração de uma seleção brasileira que não pode estar unicamente focada, unicamente determinada por um treinador, por melhor que ele seja. E o Tite é muito competente, mas o Tite olha para o lado e enxerga um Kleber Xavier, olha para o outro lado e enxerga um Matheus Bach, olha para frente e enxerga um Juninho. Ele não enxerga um Carlos Alberto Parreira, ele não enxerga um Paulo Roberto Falcão. A seleção brasileira, na sua comissão técnica, precisa ter um sênior, precisa ter um cara que possa falar de igual para igual com o técnico da seleção brasileira. Este profissional não existe. Esse profissional precisa ser contratado para o bem da seleção brasileira e para que essa história da seleção brasileira, que há 20 anos não conquista um título de Copa do Mundo, essa história possa ser modificada.